Nós agora começamos com vocês um evento especial, uma lição especial. Este congresso já é especial. Pela primeira vez na história, nós estamos criando um CLI, a capacidade de sentir a força superior. O nível superior, algo que se chama o homem, o humano acima do mundo. Por esta razão, criamos um grupo, um estado, no qual podemos esta qualidade de doação e amor, e com a ajuda desta qualidade integral, sentir o mundo superior, moldar o mundo superior. Nós vamos falar disso agora com vocês nessa lição e depois, de forma prática, realizar isso entre nós. Há uma real sensação, verdadeira sensação, até que alcancemos uma verdadeira sensação do próximo nível de existência. Então, vamos reunir nossas forças, nossa intenção e dar um passo para cima. Vamos começar. Embora o método de união em grupo e alcançar a natureza superior já exista, mais do que há 6.000 anos, ou há mais de 6.000 anos, mas jamais foi descrito de forma clara em nenhuma fonte, porque as pessoas não tinham essa necessidade disso. Nosso egoísmo não havia se desenvolvido o suficiente a tal nível de forma que exigiria mudanças internas e no mundo, porque ele não havia descoberto o fim da linha do seu desenvolvimento, do desenvolvimento do
ego. E nós descobrimos a falta da capacidade de continuar desenvolvendo neste planeta, embora você tenha muitas pessoas, sociedades que acham que, de certa forma, através do seu desenvolvimento, podem aspirar a algo, alcançar algo, mas de forma realista, ninguém acredita nisso. A natureza ou a inércia ainda está, pela inércia ele está avançando, mas é só inércia. Políticos, economistas, de seus hábitos, por seus hábitos, continuam a nos dizer, tudo estará bem, mas na verdade não há forma. Mas nós temos que claramente achar essa saída e entendê-la e ser um exemplo a todos. Mas, na nossa época, essa necessidade surgiu. E este método é revelado que originalmente foi transmitido de professor para estudante, de professor para estudante, de mestre a aluno, durante várias gerações, até a nossa. E, portanto, somente meu professor descreveu isso pela primeira vez na história sobre o grupo. Antes, jamais houve menção de trabalho em grupo. Alguns extratos, frases, sim, nas fontes antigas, 2.000 anos atrás, ou alguns milhares de anos atrás, mas tudo comentários, extratos, e não mais do que isso. Mas pela primeira vez, um trabalho sistemático no grupo, como se unir entre nós, a fim de organizar este órgão de percepção do estado superior. Meu professor descobriu pela primeira vez, e ele escreveu pela primeira vez naquela parte de trás do papel de cigarro, escreveu seu primeiro artigo. Estamos prontos para nos unir, a fim de alcançar o nível do humano e não permanecer no nível animal. E é isso que fazemos. Todos os nossos estudos durante anos, há pessoas que estudam há 15, 20 anos, tudo isso é somente para chegar a esse estado único. Começar a trabalhar no grupo, tendo entendido que não há nada mais, que tudo que você faz nesses 15, 20 anos foi somente para entender, no fim das contas, que é isso que está diante de você. É a única coisa que pode mudá-lo, revelar diante de você o que você deseja. Entretanto, embora este seja o último passo, digamos assim, geralmente o abordamos por muito tempo até nos convencermos de sairmos dele e estudarmos Kabbalah. Então, nós realizamos vários atos de disseminação, simplesmente para não trabalhar no grupo. E mesmo quando entendemos que não há outra forma, ainda assim, no último momento, tentamos evitar, tentamos, de certa forma, encontrar para nós razões para não incluirmos-nos realmente nisso, como se fechássemos os olhos e pulássemos nisso, inteiramente no grupo e desaparecêssemos dentro dele. Não podemos nos permitir fazer isso. E, de novo, cada vez mais que o tempo passa, meses ou anos, até que a pessoa finalmente entre, nós podemos encurtar este tempo através do nosso esforço comum. E é isso que vamos tentar fazer. Neste trabalho, não importa quem estuda há quanto tempo, quem sabe o quê. Se ele é inteligente, se não é tão inteligente, se é forte, fraco, se é estável ou preguiçoso,
agitado, não importa. Se você entra num grupo, você se conecta com sua força comum e lá você desaparece. O que significa desaparece? Você dissolve nas suas qualidades comuns as qualidades dos seus amigos, de tal forma que você recebe a integração de todas as suas capacidades e tudo se torna seu. E daí você pensa, quer saber, talvez seja muito jovem, talvez não tenha chegado a isso, mas você deve ter que entender que deve ocorrer agora. Não deixe nenhuma desculpa chegar até você. Não tente se desculpar. Não há tempo, preguiça. É aqui e agora que temos que fazer isso. E a ação como dissemos várias vezes, já é muito simples. Ascender acima do seu egoísmo, realizar o que se chama de Tzimtzum Aleph, a primeira restrição, tentar fazê-lo o máximo possível. Ascender acima dele, dessa restrição, não pensar em nada mais em relação às razões, divergências, entender que a nossa carência, a nossa falta na concentração em nosso caminho, então o meu caminho é direto. Se eu não fizer isso, for em várias direções, eu vou sentir que algo está sendo tirado de mim. E essa distração me mostra o que eu tenho que acrescentar à minha intenção, a fim de que ela se torne dirigida o suficiente, estreita o suficiente na sua magnitude, suficientemente forte. Então, preciso da direção, do alvo e de força suficiente que vai me guiar em direção a ele. Poder, força. Então, estes obstáculos nós tomamos como necessários. Nós não ficamos brabos conosco mesmo em relação a ele. Pelo outro lado, há obstáculos e eu os supero. Há mais obstáculos e eu os supero. E cada vez mais forte eu invisto em mim mesmo, tentando me aproximar dos outros. Paciência. Tanto em relação aos amigos, quanto às crianças, às suas crianças. Como você faz com as suas crianças amadas? Porque o nosso egoísmo não permite que nos unamos com os outros e ainda nos mostra onde temos que nos aproximar. Com relação aos outros, nós precisamos existir em 3 níveis. Nos que a pessoa geralmente vê em relação aos outros, sentir-se acima deles para sentir a sua grandeza, quando um amigo ou o grupo é maior que nós, sentir sua grandeza, ou inferior, quando o grupo ou o amigo é inferior a nós, e igual quando o grupo ou o amigo é igual a nós. Então, se eu olho para eles, que eles são maiores, mais elevados do que eu me coloco num estado onde possa estudar, aprender deles, receber deles o que eles têm. Como alguém que é pequeno aprende de alguém que é grande. Talvez possa receber sua energia, sua força, sua aspiração, inspiração. Se eu os percebo como menor do que eu, mais inferior, eu posso dar a eles como o grande dá ao pequeno. E em ambos os casos, eu estou numa comunicação particular com eles, recebendo deles a grandeza da meta, ou evocando neles, dando-lhes
minha partícula elementar da grandeza da meta a eles. E dessa forma me torno igual a eles. Dessa forma, realmente seremos amigos. Se são maiores do que eu, então são como professores. Se são menores do que eu, inferiores, são como estudantes em relação a mim. Mas somente se somos iguais, então somos como amigos. Dessa forma, nos sintonizamos com respeito ao grupo. Como posso acrescentar mais ao grupo? Onde posso receber deles e onde posso igualar-me a eles? A igualdade deve ser a meta. Num estado onde sou inferior ou superior a eles, esses estados são estados da minha sintonia em relação a eles. Eu não tenho. Amigos, por favor, parem de colocar a música. Tem uma musiquinha. Eu não tenho. Eu não tenho. Amigos, eu não consigo escutar nada. Está tendo algum problema com o som do Rav. Quem precisa, pare de rodar essa música. Tire-os daí. Por que por que estão sempre nos incomodando? Tire-os daí. Você está sintonizando as pessoas ou arruinando tudo? Diz o Rav. Outro obstáculo, outro exemplo. Quando tomamos os amigos, nos referimos a eles, não estamos nos referindo a qualidades pessoais. Não tenho interesse em nenhum dos seus problemas materiais, terrestres, tudo que existe à minha volta. A única coisa que me interessa é seu foco para cima. É com isso que me ocupo. O seu ponto no coração. Eu tenho um ponto no coração e o ponto no coração do grupo. É a isso que eu me sintonizo, entro em sintonia. Nada de qualidades diferentes, eles podem ser, você sabe, bom, mal, impaciente, não importa. Tudo isso são qualidades animais que permanecem neste nível, no nível deste mundo. O mais importante é que eu me una com seus pontos do coração. Ou seja, ao que eles aspiram, igual a eu. Ou seja, sintonizar-se com o grupo é algo único, sutil. Nós realizamos este trabalho sob a direção do nosso amigo Anatoly Ulyanov. Vocês sabem, ele é um psicólogo que estuda conosco há muito tempo e também é autor de alguns livros comigo e o responsável por este trabalho em grupo no nosso CLI mundial. Agora, nós gradualmente atravessaremos todos os passos no trabalho em grupo. Ele vai falar disso, eu vou comentar. E dessa forma, vamos nos preparar
ao que teremos no final dessa lição. Tudo que se reúne em grupo, o que queremos alcançar nele e de que forma podemos nos reunir, que pensamentos devem existir entre nós, que intenções devemos ter, o que queremos ter ou tirar disso tudo, dessas ações mútuas. Então, vamos lá. Ok, bom dia. Eu vou começar a parte prática do que faremos. E o Rav vai acrescentar o que ele acha que precisamos acrescentar. Vamos trabalhar em círculos de 10 pessoas. Nós temos líderes para cada círculo, treinados, e que vão liderar esses círculos. O que significa isso? Ele terá certeza que as pessoas farão o trabalho, porque sabemos que o ego surge, então vai tentar nos tirar fora dessa ação. Então, de novo, vamos organizar em círculos agora. É muito importante que sentamos juntos, próximos um ao outro. Então, aqui temos um desafio de ter certeza que nos encaixemos no espaço. Para começar, teremos círculos mistos, grupos mistos. Sim, aqui está o problema do trabalho do homem e da mulher no grupo. Em geral, a união, como sabemos, de acordo com nossa natureza, com o que foi criado, só é possível através do homem. E as mulheres não se unem entre si, elas têm um tipo especial de egoísmo, não é bem nem mal, não é não, de forma alguma. Entendemos tudo isso, há pessoas sentadas aqui que nos entendem e nos conhecem muito bem, temos que trabalhar com essa natureza que está dentro de nós e não tentar, de certa forma, explorar, mudar. Temos que entender que se usamos corretamente, alcançaremos a meta. Portanto, nós podemos, se vocês querem tentar, se possível, podemos fazer grupos mistos. Quando nos reunimos juntos, quando nos reunimos juntos, como 10 pessoas sentadas, uma próxima a outra, isso pode ser homem e mulher. Digamos, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não importa se há uma quantidade igual ou não, não importa. Podemos tentar uma vez, de modo que homens e mulheres estejam juntos num grupo, ou vão estar separados em grupos separados. E daí veremos o quanto sentimos, o quanto a conexão dos homens cria uma conexão entre si em relação às mulheres. Isso ocorre geralmente em meia hora ou 15 minutos. Sinto que minha natureza está preparada para estar conectada com os outros, e a parte feminina sente, não sou capaz de trabalhar em unir-me, uns com os outros. Então, deixe o psicólogo explicar. Ok. Então, eu vou dar alguma informação. Nós já temos grupos experimentais que trabalham, e a experiência desses grupos nos mostra que grupos mistos, em essência, não avançam. A certo ponto
que surge e o avanço para. E um tremendo esforço é necessário até para ler um parágrafo de um texto. E depois há experimentos em que as mulheres ficam num círculo mais externo e os homens num círculo mais interno, conforme o método cabalístico. Então, ainda mais, quando as mulheres basicamente assistem, observam na tela de computador. Ou seja, falando de outra forma, é quando as mulheres apoiam os homens de todas as formas. Então, se vocês quiserem, é possível também. Agora podemos começar do início. O primeiro método de grupo, o primeiro foco em grupo. Então, quem sabe vamos votar. Quem quer grupos mistos e quem quer grupos divididos, em que as mulheres sentam em torno dos homens, então digamos 5 círculos de homens sentados juntos e em torno deles haverá grupos de mulheres. Ou podemos fazer de forma que os homens estão sentados e entre eles estudando um trabalho espiritual e as mulheres podem assisti-los das telas. Quem é a favor da primeira opção? Grupos mistos. Parece que mais homens estão a favor que as mulheres. Ok. Quem é a favor da segunda opção quando as mulheres estão em torno dos homens? Ahá! Os homens sentem que sem o apoio das mulheres podem estar um pouquinho fracos. E quem é a favor da terceira opção quando as mulheres assistem através das telas? Então, parece que a segunda opção é a mais popular. Ok, então vamos fazer isso, vamos tentar isso. Essa é a primeira vez. Depois de sentarmos, o que faremos? Depois de acrescentarmos um círculo aqui, é preferível que as pessoas falem a mesma língua, poupa tradução, leem um artigo, um extrato da mesma língua. Bom, temos um plano diferente. Achamos que é melhor. Este é o time que trabalha em desenvolver este método. Não são várias pessoas que estão dedicadas a fazer isso. Achamos que o grupo precisa ser misto. Então, algum vai interpretar em várias línguas. E da experiência que fizemos alguns dias atrás, também vimos que não há barreira de forma alguma. Se nos concentramos corretamente na intenção correta, o problema com a língua desaparece. Portanto, recomendamos que você sinta num círculo em que você não conhece ninguém, mas não tente sentar próximo com alguém que você conhece, da nossa nacionalidade, que você realmente se misture, sejam grupos mistos verdadeiros. Então, se há intérpretes necessários, vamos tentar apoiar vocês. Tradutores. O artigo que vamos ler será interpretado, traduzido. Outro ponto importante. Agora as pessoas vão sentar em círculos e é muito importante para todo o seminário, que durará mais de 1 hora. Então estejam onde vocês estão, todas as pessoas que se levantam e saem, essa pessoa impacta todo esse processo. E, de novo, todos precisam estar em silêncio, desligar os celulares e se concentrar neste trabalho. Então, temos que concordar, entender que as pessoas traduzem a uma língua que todos entendam.
A maioria das pessoas, os europeus, quase todos eles falam inglês. Há pessoas... Então vamos tentar organizar a tradução para elas. Ok. E as mulheres podem pegar qualquer grupo, sentar de forma que sejam iguais entre os grupos. Os grupos vão receber um artigo, vão escutá-lo. Então vamos começar com a música, vamos cantar todos juntos, depois vamos ler o mesmo artigo em todos os grupos. Todos os grupos ao mesmo tempo receberão uma programação, os grupos vão trabalhar entre si e depois... Então é muito importante que exista uma ação comum aqui e todos trabalhem em grupos de 10. Portanto, será que a mulher tem a oportunidade de colocar seus comentários no grupo principal? De nossa experiência, é muito importante que no início a pessoa introduza-se nesse círculo, mas sem realmente dizer seu nome, sua profissão, de forma que normalmente possa representar-se. Então, faça um surgimento breve e dê um passo para trás. Mas mantenha essa parte animal sua fora deste processo. Ao invés de se dirigir a este próximo nível. Então, se há alguém que simplesmente não pode, pelo contrário, avance ao nível humano, isso que quer dizer. Então, quem não conseguir suportar e quiser falar algo de si, então tente entender e tentar não interferir neste processo. É melhor que todos se concentrem internamente e tentem expressar de forma interna para que estamos aqui. Vimos que essa experiência é melhor. Então, nós tivemos esses experimentos também de Zohar no nosso centro, no nosso estúdio, e também em Moscou, São Petersburgo, Kiev. Então agora, estamos falando da nossa própria experiência. Agora, mas o que eu gostaria de acrescentar, como disse o Anatoly, nós estamos nos desconectando de todos os problemas pessoais, estamos num grupo integrado, além do qual não há mais nada no mundo, tudo mais se conecta diretamente conosco, por isso que temos a parte masculina e feminina, são toda a humanidade, a alma comum, como dissemos, que foi criada, um único Kli, Malhut do mundo do infinito, ou a alma, e imaginamos que agora aqui queremos revelarmos neste Kli, não nos pontos mais inferiores, mas no nível mais elevado possível. Mesmo se imaginarmos para nós o nível mais elevado possível, que é através dos 5 mundos, 125 degraus que existem lá, ainda não seremos capazes de imaginar para nós nada mais do que a parte invertida do próximo nível, porque a nossa imaginação não vai além disso. Então, todo o nosso problema reside aonde? Nós estudamos com vocês, todos que estudam o sistema dos mundos sabem que existe um Partsuf, um estado, e um próximo a ele, mais elevado, e ascendendo do primeiro ao segundo estado,
É somente sob a condição que nos anulamos e entremos no próximo como um feto. Então, sem criar qualquer obstáculo no próximo estado. Quando este próximo estado chama-se Ahab, Galgalta Veinaim, o Galgalta Veinaim do superior, e nós, com o nosso desejo e aspiração, queremos ser socados neste próximo nível. E este próximo estado é o estado de completa doação. Quando ascendemos completamente acima de nós e deixamos essa parte de trás, essa parte animal para trás. E somente a aspiração para cima, que se chama Adão, a parte humana, este é o nosso desejo, nossa consciência. É isso que queremos prender a nossa inspiração. Esse é o estado elevado que estamos trazendo à tona. E então, se aspirarmos ao superior, Galgalta Veinaim do superior, a luz, através disso, a luz vem e nos empurra para cima e nos influencia. E isso se chama a luz que retorna à sua fonte. Não podemos fazer por nós mesmos. Tudo que temos são os esforços, as intenções, mas não a ação em si. A ação em si é feita pela luz superior. Portanto, de nosso lado, temos que desenvolver o desejo, essa exigência que juntamos, influenciando-nos juntos, anulando-nos um em relação ao outro, e a exigência de ascender, que a luz se manifeste em nós, que realmente se manifeste em nós, que nos eleve a esta qualidade e nos aproxime da doação. E é aí que estamos agora, essa é a nossa intenção. Então temos, no salão aqui nós temos muitos amigos, também do mundo inteiro, que estão nos seus centros, grupos, e é importante dizer que junto conosco farão as mesmas tarefas, se separarão em dezenas, e farão o mesmo trabalho, em sincronia, de modo que há uma pergunta da internet. Não está claro o papel das mulheres. Digamos que os homens falem, discutam qual o papel das mulheres, da mulher que está fora do círculo, ou talvez das mulheres que estão assistindo nas telas. Alguém que sabe o papel das mulheres? As mulheres estão em silêncio, não sabem também. Então vamos lá. Vá ao microfone. Está bem diante de você. Se introduza, se apresente. Tali de Israel. As mulheres em torno devem guardar os homens de modo que eles devem se ocupar com o que está dentro, para que não se distraiam. É só isso que eles devem fazer. Isso. Elas devem guardar. É isso que elas devem fazer. Devem guardar os homens. Ok, obrigado. Olá. Liana da Alemanha. Apoiar os homens para que forcem seus maridos, empurrem-nos de forma delicada e se preocupar com eles, de modo que eles tenham êxito em apoiá-los como filhos, ter orgulho deles
de modo que acreditemos neles e tenhamos orgulho deles. Obrigado. Nós temos outra pergunta da internet. Eu me lembro desse francês de algum lugar. Provavelmente. Ele entende de mulheres. Na França eles entendem de mulheres. Sim. Há uma pergunta da internet. Um segundo. Uma pergunta da internet. Sim, microfone. Vamos ativar o microfone. Me parece que as mulheres devem saber, ou a mulher deve saber, ou as mulheres devem saber, perdão, que elas que organizam isso, ordenam isso. Vamos esperar a tradução do alemão. Olá, sou da Alemanha. Eu sou uma estudante antiga. Sou uma pessoa idosa, uma mulher idosa, mas uma estudante jovem, iniciante. Nicht wirklich geklärt ist, weil ich habe sehr lang studiert Ihre Seite und ich ganze Unterrichte verfolge. Eu creio que a tarefa das mulheres ainda não está clara, porque eu li todos os seus sites, assisti todas as suas lições. Unfassbare Kraft, die Männer genauso, aber wenn die Männer ihr Licht erzeugen und das kommt im Kli, welche als Sieb sich erweist. A mulher tem uma enorme força como o homem, e se o homem acumula isso num vaso, zuzumachen. e dessa forma, se tudo passa através de Drushlag, então há uma união. Eu tenho a sensação que temos que fortalecer as mulheres a fim de fechar este salão nesta coisa que as prende, algo assim. É um calendário, diz o Rav. Então, Drushlag é um calendário. Sim, você sabe, eu não vou deixar você falar. Então, não deixei você falar, mas você quer falar agora. Talvez não esteja falando de forma objetiva, mas eu não tenho um grupo meu. Então, deve haver uma oração. As mulheres precisam ter uma oração, orar pelos homens. Confie em mim. É isso que temos que fazer. Temos que orar, continuar orando, gritar internamente, somente para que eles se unam. É isso que precisamos fazer. Olá, sou Ida da Croácia. Como as mulheres trabalharão no workshop? Precisa de tradução? Ok, então as mulheres devem
apoiar a união que está sendo criada no workshop, de dentro. Olá. Bom, já foi traduzido. E durante este processo, continuamente devem esclarecer sua carência. Então, automaticamente, a união que é criada entre os homens é transferida a nós. E é assim que criamos tudo juntos. Olá, Rav. Olá, Clé Mundial. Sou Silvana, da Alemanha. Und wir glauben an euch Männer und wir wissen, dass ihr das schafft und wir sind mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft mit euch und ja, ihr schafft das. Eu gostaria de dizer que nós mulheres acreditamos em vocês e toda força, estamos com vocês e vocês terão êxito. Sim, vamos ter êxito. Não você ou aquele, nós. Eu gostaria de unir isso com uma palavra, inspiração. A tarefa da mulher é inspirar o homem e o forçá-lo adiante como uma criança, para que não caia, inspirá-lo. Olá, Liana de Vilnas. Eu gostaria de sugerir que as mulheres não façam o trabalho dos homens. Parem de fazer o trabalho dos homens. Deixem eles fazer o trabalho deles. Eu quero ser uma mulher. Nós estudamos o papel de homens e mulheres a partir do sistema dos mundos espirituais. É daí que podemos tirar exemplos, não do nosso mundo. O nosso mundo tem várias teorias. E com todas essas teorias, ainda não sabemos ainda o papel correto do homem e da mulher. Mas no mundo espiritual, há a qualidade de Binah, e precisamos igualar essa qualidade a fim de igualarmos a qualidade de Binah. Isso é Binah. Então, esta é a qualidade de Zeramp, e é isso que precisamos alcançar. E esta é a qualidade de Malhut. Nós precisamos nos unir de tal forma que o total dessa união será nos unindo-nos com Zeramp, que vai nos levar a Binah. Este é o sistema que estudamos Kabbalah. E há várias coisas ocorrendo aqui, vários elementos. E este é o sistema que mais tarde nos governa. E desse sistema, tudo isso nos leva e somos ativados pelo sistema e internamente ascendemos a ele. O sistema nos diz que há duas forças no mundo, masculina e feminina. Uma não pode ascender sem a outra, sem por meio nenhum, mas somente utilizando as duas forças juntas, recebem condições necessárias e
as condições suficientes. Primeiro, a força feminina cria o desejo, esse enorme desejo, mas esse desejo não pode ser atualizado por si mesmo, realizado. É um simples desejo. Não há força para realizar, atualizar este desejo, para implementá-lo. E ao lado desse desejo, a outra força, eu vou escrever acima, porque em termos de atualização, o que vem depois, essa é a força masculina. As mulheres, a mulher dá a necessidade de subir, empurra a parte masculina, cria um enorme desejo e inspira e ora e forma como uma mãe que empurra seu filho para casa e seu marido para o trabalho. Ela cria o esforço a partir da qual ativa e coloca em movimento a todos. Então, como resultado deste esforço, a parte masculina começa a realizar e avançar, atualizar. E esse é o que estudamos em Kabbalah. A mulher é a Hissahon, a carência, a deficiência, este grande desejo sem o qual nada pode existir. E o homem é Gever, a força que pega essa deficiência, esta força de propulsão, e pega esse desejo que recebe da parte feminina e a atualiza, a realiza. Exatamente como em nosso mundo, como tem sido feito há milhares de anos, ou até mais, onde o homem sai para fora, caça, e atualmente ele sai e vai trabalhar. E traz seu salário de volta para casa. É assim que a família tem existido por muitos anos. E no nosso grupo, não podemos violar essas qualidades naturais, porque senão não seremos equivalentes, a eles, a estes partsufim do mundo superior. Portanto, as mulheres precisamos dos seus desejos, suas orações, que se originam. Você sabe como fazer. Se vocês querem algo, vocês podem fazê-lo sem dizer nada, sem articular nada. Vocês simplesmente desejam isso. O homem tem a capacidade de sentir o desejo das mulheres, de modo que sinta e quer realizá-lo. É isso que ele sente. Ele não pode não querer realizá-lo. Portanto, se dirigirmos esse desejo aos homens de forma correta, atingiremos a meta. Sem a mulher, é impossível alcançar. É por isso que começamos todo esse processo. E também, a coisa mais sensível para isso, quanto mais sensível a isso, mais próximo estão desse sistema, desta mensagem. E o homem temos que implementar este método, porque elas nos dão esta força, que estão juntos e compreendem a doação verdadeira. E o homem faz com que essa intenção avance. E esse é o tipo de trabalho correto, onde as mulheres assistem da tela ou estão sentadas em torno dos homens. Podemos entender, agora decidimos que as mulheres sentarão ao redor, então vamos experimentar isso. O único problema é ter certeza que os homens não se distraiam de sua intenção interna de união. Então vamos ver. Talvez da próxima vez, quando fizermos o mesmo experimento, talvez já sintamos que
tenhamos que avançar um pouquinho mais fisicamente, de modo que não distraiamos os homens que estão juntos. Eles têm que sentir seu apoio, seu desejo, mas precisam ver que vem de fora. As mulheres têm perguntas em relação a isso. Se elas assistem os homens de um edifício diferente, como elas devem se comportar? De forma silenciosa? Ou, neste momento, devem falar, discutir coisas? O que elas devem fazer? Eu não tenho uma resposta clara para essa pergunta. É possível que elas tenham certas coisas que devem falar de forma breve, não prestar atenção de forma que tenha que chamar a atenção de alguém para voltar a esse estado. Então, desde que vocês tentem ajudar, se dirijam à meta apropriada, sentindo que tem a intenção correta, sentindo seu desejo de se unir, então vocês podem mudar algumas palavras entre vocês, certas frases, desde que vocês tenham este objetivo de avançar. Como uma criancinha, que uma das mulheres trouxe isso. Como uma criancinha, você olha para ela e realmente quer que ela tenha êxito. Seja como uma mãe. Também uma pergunta: quão importante é o trabalho prático da mulher? Quando o seminário começa, quão importante é que ela esteja aqui participando e não sair? Não, isso é impossível. Os homens não serão capazes de fazer por si mesmos, é impossível. Eles podem estar juntos, sair, beber um pouco, tudo bem, isso é preparação, mas não podem fazer nenhum trabalho verdadeiro sem uma parte masculina, sem gerar, sem ver a sua aspiração para a meta. É impossível. Você vê isso através da história. Isso se origina da estrutura dos mundos superiores. Nós temos os Partsufim. Então, se não elevamos este desejo a Malhut, e se Malhut não forma, então nada ocorre. Portanto, as mulheres precisam tomar isso a sério. E estou falando com as mulheres em primeiro lugar, porque tudo começa com as mulheres. Eu realmente entendo que tudo começa com as mulheres e termina com as mulheres, porque os homens são ativados, vocês as ativam, os homens são manipulados e as mulheres sabem disso. Elas escrevem a manipulação correta dos homens, que isso é para dirigi-los à meta. Isso é algo que as mulheres podem fazer com um desejo simples. Em meias palavras, é muito simples para elas fazerem isso. Para o homem é impossível, especialmente sozinho. Por isso que na Kabbalah há sempre uma lei que o homem que não é casado não pode ser estudante. Jamais é aceito como estudante de Kabbalah. Por quê? O que lhe falta? Ele precisa ter mulher e filhos para estudar em nosso mundo. É considerado distúrbio, obstáculos. Mas se ele não tem esse desejo próximo a ele, querendo que tenha êxito, dirigindo a meta, você não terá o desejo de alcançá-lo. Temos uma pergunta da internet, por favor. Há milhares de perguntas. E Sasha Angelov está dizendo isso. Você pode nos dar alguma instrução para um seminário para pessoas solteiras que estão sozinhas? Quais as instruções para elas? O que elas devem fazer? Podemos ter uma instrução para uma pessoa solteira como eu? Em primeiro lugar, não há solteiros aqui. Talvez existam
centenas ou milhares de pessoas que estão sentadas conosco aqui agora. E elas são uma parte feminina e masculina, então não há papéis aqui. Sabemos disso. Usamos o desejo coletivo feminino e a intenção que os homens geram juntos. Então, mesmo que estejam sentados sozinhos, então ele não está sozinho, está conosco. E no grupo masculino através da internet. E pode ser grupo masculino e feminino, e também todas as pessoas que nos assistem do mundo inteiro. Então não há solteiros que estão sozinhos. Não há recomendações para eles especificamente, mas eu gostaria de mencionar algo. Há mulheres que simplesmente não podem ficar na companhia de outras mulheres, não conseguem suportar. Para elas é mais fácil levantar e ir a algum outro lugar. Mas eu recomendo estar no mesmo espaço e o máximo possível tentar pensar nos homens juntos. Juntos porque é impossível, na verdade, para elas estarem juntos em união, mas elas pensam em outras pessoas, uma terceira pessoa, então é possível. No Congresso de Aravá, no Congresso, você disse que o trabalho que fazemos é muito sério, mas prazeroso. Você pode acrescentar algumas palavras? Eu tenho tentado falar há muito tempo sobre isso. A grandeza da meta é a coisa mais importante. Sabemos isso do Rabash. Sabemos que toda inspiração e aspiração à meta podemos fazer se sentirmos essa responsabilidade. Essa grandeza da meta está diante de nós. E, obviamente, temos que nos relacionar com grande gratidão a isso. Se não temos alegria, não temos força para fazer qualquer um destes trabalhos. Portanto, devemos sempre estar inspirados, impressionados por essa inspiração, com a meta pela qual estamos juntos. E juntos com essa inspiração e alegria e grandeza da meta, também temos que sentir certa trepidação. Não grande, mas de certa forma. Temos que saber que vamos ter êxito, sucesso. Senão, não vamos nos relacionar a esse exercício que fazemos hoje com seriedade o suficiente, porque na realidade é muito sério. Porque todos os nossos outros estudos, tudo que fazemos é tudo teórico, muito teórico. Porque entrar no CLI, a estrutura dos mundos, todos os processos que ocorrem, tudo isso é teoria. Mas a implementação verdadeira disso nestes grupos, isso é prático. É aqui que podemos ver como este método funciona conosco de forma séria. Por um lado, com grande inspiração. Isso é como Keter. E com certa trepidação, tremor, preocupação, isso pertence a Malhut. Quanto maior a diferença entre os dois estados, entre essas duas qualidades em nós, pode ser uma grande preocupação e alegria. Quanto maior são, maior o vaso se torna, no qual vamos ter a luz superior revelada. Portanto, a capacidade deste vaso depende da distância entre esses dois estados. Ok, então talvez essa pergunta seja um pouco diferente, mas estamos entrando num trabalho muito importante agora. E agora poderá haver muitas
mudanças de estado, como organizamos o trabalho em relação a este próximo nível que estamos alcançando, como trabalhamos com ele. E continuando nos próximos dias do Congresso. Vamos tentar não nos distrair. Sabemos que temos muitos amigos que se encerraram em seus centros, se fecharam por 48 horas, não estão partindo, não estão saindo eles estão dormindo lá, eles só param para comer e estão lá por todos esses dias plenos, não estão se comunicando com ninguém, estão totalmente fechados. Somente a parte masculina. E ao mesmo tempo, há outro local onde as mulheres fazem a mesma coisa, e há outros centros que não estão fechados, as pessoas estão indo e vindo, etc. Nós temos muitos grupos que estão num estado encerrado, fechado, a fim de se assegurar contra pensamentos estranhos, vírus, de todos os tipos de influências externas. Temos o suficiente para trabalhar entre nós. Mas quando estamos num grupo, sempre estamos sob a influência do nosso grupo. Como resultado, quando nos desconectamos do mundo, nós entramos num estado onde todo tipo de pensamentos externos não vão entrar. Então, isso me incomoda ouvir esses fones neste hall. Por que você precisa que as pessoas telefonem para vocês? Vocês têm que se desconectar do mundo. Senão vocês não são sérios. Vocês não estão entrando dentro do que queremos criar. Vocês estão perturbando seus amigos também. Temos que nos assegurar o máximo possível de todos os distúrbios, de modo que sentiremos uma concentração cada vez maior, só num local, só com um desejo de sair de nós mesmos e sentir entre nós uma nova realidade que está sendo nascida. E através dessa realidade vamos sentir este mundo integral. Começamos a ver esta fonte de informação e energia. Vamos começar a sentir essa mutualidade que emerge entre nós. Vamos tentar nos tornar semelhante a nossos amigos que se desconectaram totalmente dos outros. Vamos sair só para beber, fumar e vamos pensar somente nas coisas importantes. Não do que eu vivo, de onde eu vim, nada disso é necessário. Ou fique quieto, essa é a melhor forma. Fique quieto de forma amigável, pensando nesta meta comum. Temos que dar nascimento a esse novo desejo mútuo, nessa intenção mútua, nossas sensações mútuas, na qual sentiremos a doação mútua e onde sentiremos o Criador. Então você pode caminhar, fazer o que quiser, mas tente assegurar que esteja seguro de pensamentos estranhos. Depois dessa lição, vamos fazer um pequeno intervalo. Depois voltaremos aqui para o workshop, para um seminário. Então agora, de novo, eu lhe peço, de forma séria, mantenha todos os pensamentos que estamos falando com vocês. Não deixe que o intervalo lhes friem. Estamos juntos já por um tempo suficiente. Ok, pode nos dar algumas instruções, talvez, como este trabalho será feito? Então, se temos perguntas, vamos vê-las. Temos meia hora.
Ok. Então o trabalho em si, em círculo, é muito importante que a pessoa fale de coração. Não precisa ser falado em slogan, em clichês, mas é muito importante. A coisa mais importante, Ravi, você falou, quando você cria filhos, o mais importante é a intenção. Se você quer dizer algo, mesmo que você não diga, a intenção é que importa. É muito importante dizer coisas de forma amigável, do coração, que todos se concentrem neste campo único entre nós. Se alguém sente que é difícil falar, talvez o líder do grupo os ajude. Mas estar juntos neste processo é muito importante. Bom, a questão é que o mundo ao qual queremos nos conectar, sentir, não é verbal, não há palavras, não há mudança de informação além de as questões mundiais e as frequências que constituem nossos pensamentos são frequências especiais. Portanto, há pessoas, nós muitas vezes falamos com elas, nós simplesmente, instintivamente, nos sintonizamos à frequência dessa pessoa. Não é algo supernatural. As pessoas que são capazes de fazer isso são capazes de sentir o estado de outras pessoas. Mas nós nos conectamos não somente a este plano egoísta, há pessoas que podem fazer isso em nosso mundo, que têm este tipo de sexto sentido. O que tentamos fazer? Tentamos nos conectar a uma força de doação que se baseia no altruísmo, não no egoísmo. Portanto, é muito importante entendermos que no nível deste curso não influenciamos um ao outro com palavras. Se nossas palavras são opostas aos nossos pensamentos, são inúteis. A única forma de funcionar é que, se queremos, como falamos, não estamos aí ainda, não chegamos lá, não somos altruístas ainda, não aspiramos pela união, mas ao menos queremos ser assim, e daí vai funcionar. Mas é importante não fazer com que as palavras contradizam, sejam opostos aos nossos pensamentos. Nós temos que ter a aspiração de estar lá. Mas, em essência, essa aspiração interna, esse foco interno é o suficiente. É suficiente. Há casos de práticas onde as pessoas sentam por horas sem falar uma única palavra. Temos a mesma coisa com relação com o Rabash durante as refeições. Ou sentamos muitas vezes por 30 minutos sem falar uma palavra. Era totalmente silencioso, silêncio total. Durante este tempo, a pessoa passava por milhões de pensamentos internos, em todos os tipos de coisas, imersa, indo na direção correta, na meta correta, daí se caía. É assim que gradualmente a pessoa aprende a estar na intenção correta, a fim de alcançar este novo plano de informação. Isso só pode ser feito com esse desejo e intenção de nascer nele, de estar imerso nele. É isso que tentaremos fazer deste momento em diante. Podemos falar uns com os outros, mas o mais importante, queremos não causar dano em relação uns aos outros.
A próxima pergunta da prática. Bom, também da experiência, quando começamos a nos unir, nós começamos a sentir sensações negativas, irritação, ódio. Como trabalhamos com elas de forma correta? Eu falo sobre isso ou não? Precisamos dividir o mundo em duas partes. Como o mundo se parece a mim, como eu percebo, ou como o mundo é realmente. Quando descrevemos o mundo de forma verdadeira, veremos o nosso desejo corrigido, que ele já é perfeito e que nada precisa ser corrigido. A única coisa que precisamos corrigir é a nós mesmos. Nossa própria atitude, percepção pessoal do mundo. Então, essas coisas precisam ser muito bem separadas. Em dois mundos, o mundo em que vivo aqui com o meu ego e que percebo agora, e o mundo que existe em repouso absoluto, numa qualidade única de amor. Precisamos diferenciar essas coisas. Uma percepção é real, é o que sinto, essa irritação e todas essas coisas, e o outro é se eu ascendo e me elevo acima e vou sentir-me com o grupo, é isso que sentirei. E meus amigos são perfeitos e não precisam, não lhes falta nada. Eu simplesmente tenho que me juntar a eles, estar neles como um embrião na mãe. E não importa o que eles dizem a nós, o que fazem, todos esses distúrbios que ouço. Através disso, eu tenho que simplesmente estar dentro deles, imaginá-los onde estão, em total correção e equilíbrio total. E estou dentro deles. Bem, estamos lendo. Nós, no primeiro artigo, lemos que estamos reunidos aqui para fazer essa transição. E a transição tem que ser consciente. Então, o que é essa consciência? O que realmente... De que estamos tendo consciência, na verdade? Não podemos fazer nada, diz o Rav, de forma concreta, a fim de realizar ações, fazer o nosso caminho de forma consciente. Só esperamos mudanças em nós sob a influência da luz superior. Meus esforços evocam essa luz superior que age sobre mim. Não sei o que ocorre comigo agora também, ou na minha vida natural, normal. Eu tento entender o que ocorre a cada instante da minha vida, e aqui eu aspiro em direção à qualidade de doação, mas ela tem que chegar até mim, deve agir sobre mim. Então eu vou entender o que está ocorrendo comigo. Pessoalmente, só estou encarregado em relação à minha aspiração, mas entender eu não consigo. Então, que a minha aspiração é sempre este questionamento. É sempre com o desejo de que isso ocorra. Mas do alto, a luz superior vem e nos dá a resposta. E ela pode nos dar a resposta. Portanto, de forma alguma, algo pode vir de nós. Eu só espero a revelação dessa luz superior sobre nós. Então, esta Or Makif, essa luz circundante, surge, mas não com uma qualidade.
Então, não fazemos essa pergunta o suficiente. Ou temos uma pergunta com uma intensidade suficiente de desejo, de poder, que este desejo torne-se igual a essa dose de luz. Isso que importa aqui. Essa é a primeira porção da luz e essa é a primeira porção da pergunta. Quando entramos num nível tal, refere-se que alcançamos um limiar, ou seja, de nossa pergunta, de nossa aspiração, de nosso desejo. Então, finalmente, descobrimos as respostas. A luz age como um átomo em relação a um quanta. Então, o átomo libera um quanta de energia. Então, subindo, a gente libera como que se liberássemos um quanta ao subir ao nível superior. E aqui temos o mesmo princípio. Temos que ascender a um nível superior. Aqui estamos num nível em particular. Ascendemos, às vezes, sem ter alcançado este nível, talvez. Não alcançamos o segundo ainda. Então, estamos aqui, no meio do caminho. E sempre caímos de volta, perdemos este nível e de novo caímos e tentamos alcançá-lo. Então, como pulamos este nível, este próximo nível? Se ascendermos a ele, não cairemos de novo. É como você tenta pular numa mesa. Você pula um pouquinho, meio do caminho, 3/4, mais um pouquinho, mas continua caindo no chão. Mas somente se você pula tudo, você entende. É isso que temos que fazer. E não devemos preparar para nada mais, certo? Não consigo ouvir. Então, vamos a algumas perguntas? Homens, mulheres, todos. E os homens vão começar a realizar isso. Se aproxime do microfone, por favor. Eu gostaria de fazer essa pergunta na primeira lição e estou feliz que não fiz, então vou formular de forma diferente. Nas lições, você sempre nos aconselha que esse processo pode ser acelerado. E que, como que se jogássemos um jogo. Eu também vi isso num texto do Baruch Sulam do Rabash. E vocês não explicam este ponto. Que ponto, diz o Rav? Como nós fazemos este jogo? Como se já existíssemos lá, como se já estivéssemos lá. E eu tento imaginar isso. A senhora tem filhos? Então como brincamos com as crianças? O Rav está perguntando a ela. Nós mostramos elas o que fazer, o que tem que fazer, o que tem que realizar, como querem ser grandes. Brincamos com elas, certo? E brincamos geralmente com elas. Da mesma forma temos que fazer aqui. Toda a natureza,
O crescimento de uma criança, da pessoa, é construído num jogo. Aqui também estamos brincando, jogando entre nós, praticando. Nós trabalhamos em pessoas grandes, estamos brincando num nível superior. Você entende? É como se fosse algo rude, eu não sei como dizer. Como você quer estar no nível do Criador? Se você quer ser um chofer, um cowboy, um doutor, a gente brinca quando é criança. E agora também, o jogo, na verdade, é um meio para ascender ao próximo nível. Então, quando a pessoa para de brincar, imediatamente começa a ficar velha. Então, temos que brincar aqui com vocês. E não ter vergonha do fato de não sei quem você é, que grupo é esse. Temos que fingir realmente e brincar, e daí teremos êxito. E da mesma forma que uma criança que faz esforços dessa forma, evoca a mesma luz superior. Essa mesma força que nos desenvolve, só que nós agora queremos que ela desenvolva-nos ao próximo nível. Não no exemplo do nosso mundo, mas o exemplo do mundo superior. A minha pergunta para você agora: as mulheres agora devem agir como se já existissem em Lishma? Não. As mulheres têm que olhá-los como filhos. Eles querem estar em algo como se as mulheres empurrassem seus maridos. E a gente diz que por trás de um homem de sucesso sempre há uma mulher. Por trás de um homem de sucesso sempre há uma mulher. E é realmente assim, não pode ser de outra forma. Nós queremos ser homens de sucesso. Só isso. Eu posso fazer uma pergunta? Eu sou de Moscou, a Irina. Eu vou primeiro dizer algo rapidamente, depois perguntar. A pergunta é: como ajudamos nosso homem? Entre mulheres sempre deve haver uma conexão. Então, se é mãe e filho, a mãe ama o filho. Se é mulher e homem, a mulher ama o homem. Se são amigos, ela está falando da relação entre mulher e homem. Então deve haver aspirações mútuas e metas mútuas, obviamente. Então deve haver simpatia entre o homem e a mulher. Sim, você não imagina que conexão pode nos conectar? Eu não entendi como as mulheres precisam apoiá-los, como se por trás. Não, espere um pouquinho, diz o Rav. No nosso mundo, se nos conectamos como a mulher e o filho, ou a mulher e o esposo, estamos num nível e queremos alcançar algo. E então é simplesmente nós juntos. Digamos, a mulher e o filho, ou a mulher e o marido, somente neste nível. No nosso caso, somos o terceiro. O homem, a mulher e a força superior, o Criador. Somos três. Lá nós conectamos nele em doação mútua. Os três, jamais só dois. Isso não é amor animal, não é nenhuma conexão animal. Nos conecta somente, temos uma só meta, e através dela nos conectamos num todo. Então, é uma sensação totalmente separada.
Mas você sabe, desculpe de falar desse sentimento da mãe com o filho, mas é animal, é realmente no nível animal. E aqui não há senão o Criador, a conexão que Ele cria. E isso só vai surgir em nós desde que peçamos que o Criador venha entre nós. Sem Ele, seríamos estranhos totalmente. Então, sempre que eu me relaciono com um amigo, ou um homem ou uma mulher, imagino como entre nós o Criador será revelado, e não por nenhum meio de que haverá algum contato no nível animal, mas no nível espiritual só há o Criador. Só que recentemente você desenhou flechas, um com a luz e outro o desejo. E essa luz, essa flecha, significa que deve ser coletada de uma forma boa. E precisa ser coletada de forma correta. Mas quando leio do grupo, eu começo a sentir que tudo partiu. E depois disso, entendo que é a luz. Mas quando venho, tenho certa preocupação que me faz esclarecer, analisar. E algo que me dá certa preocupação é que eu nem sempre posso fazer a pergunta correta, boa. Ele não está o suficiente no grupo. Não se preocupe se você está entre eles como algo pequeno. Você tem que torná-los inferiores ao nível de um feto num útero. E não se preocupar com nada, ter medo de nada. Desculpe, o problema na tradução está dizendo, rapaz. Bom, o problema é que ele está tentando se proteger. Então, ele tem todos os tipos de temores, dúvidas, preocupações. Ao nível do seu temor, ele tem que entender que são dados a eles para se conectar profundamente no grupo. Então, o temor e medos desaparecem. Porque quando está no grupo, ele se descobre próximo a ele. Então, o grupo torna-se um útero e o protege. Recentemente, você falou sobre as mulheres. Eu pertenço a uma geração onde meus pais estão separados e não foi uma boa experiência. Não me senti bem. Eu sei que na minha geração há muitas pessoas que passaram pela mesma coisa e não confiamos nas mulheres. É muito difícil confiar nelas. Bom, não tenho certeza qual é o seu problema, porque estamos falando de coisas totalmente diferentes. Desculpe, mas não estamos falando de homens e mulheres como se fosse algo biológico, como um conjunto de cromossomas, hormônios. Estamos falando de homens e mulheres como qualidades da natureza. Qualidades da natureza, e isso é importante para nós. Quando nós, como adultos, entendemos como usar cada um de suas forças, fraquezas para alcançar a meta, pessoas sérias se reuniram aqui
que querem alcançar isso e não se importam com os problemas que ocorrem nesta vida material entre homens e mulheres. Estamos nos afastando disso, nos elevando acima. Queremos usar nossas qualidades espirituais do homem e mulher, do homem e da mulher, para ascender juntos. É isso que temos que ir juntos em direção à meta. Cada um de nós tem uma missão em particular nisso, e você não pode ter um sem o outro. Somente juntos podemos tornar nossa produção, nossa ação produtiva. Como estudamos na Kabbalah, existe a Vyut, desejo, e Zakut, tela. E você precisa de ambas, de forma igual, uma com a outra. Você não pode ter uma sem a outra. Se a tela é maior que a Vyut, de onde pode vir? Não pode vir, porque a tela só vem acima do desejo. Se o desejo é maior que a tela, então não é em prol da doação, mas agora em prol da recepção. Então, o trabalho correto dessas duas qualidades, de novo, eu enfatizo, qualidades, não hormônios, ou qualquer qualidade. É disso que estamos falando. Quando eu digo mulheres, mulher por mulher, eu digo uma aspiração à espiritualidade. O homem é a realização dessa aspiração. Algo que não tem relação com este mundo. Agora vamos tentar relacionar a isso de forma correta, ok? Ok, então agora temos que fazer um breve intervalo. Tem uma solicitação, então. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer antes de ir ao break. Você nos diz exatamente o que fazemos, como nos dirigimos, o que fazemos durante o break. Lembre-nos o que faremos em relação ao workshop. Então, vamos sincronizar nossos relógios. Estamos preparando para um ataque. Homens e mulheres juntos, entendendo um ao outro. Agora estamos saindo juntos por um cigarro, estamos felizes. E bebemos um pouco de café. Fumamos, voltamos e vamos continuar nosso primeiro trabalho sério na criação de nós do Kli espiritual. O melhor a todos. Vamos sintonizar corretamente. Bem? Maestro, música, por favor.